Ela me olhou como se eu fosse um estranho. Meu nome é Liam. Tenho 37 anos e era dono de uma empresa de aquecimento e ar-condicionado em Boise, Idaho. Era, no passado. Vendi a empresa há 8 meses para pagar o tratamento de câncer da minha esposa. Estágio 3. O médico disse que a terapia experimental era a única opção dela e que o plano de saúde não cobriria. Então, assinei os papéis, peguei o cheque e entreguei tudo. Cada dólar que eu havia acumulado em 12 anos foi usado para mantê-la viva. Clary se recuperou. Os tumores diminuíram. A cor voltou ao seu rosto. Achei que tínhamos vencido. Achei que iríamos reconstruir tudo juntas, exatamente como prometi a ela durante aquelas longas noites no hospital, quando ela mal conseguia manter os olhos abertos. Eu disse a ela que recomeçaríamos, abriríamos algo menor, talvez uma oficina, só nós duas. Ela assentiu. Ela sorriu. Eu acreditei nela. Então, uma manhã, 3 semanas depois do último exame dela não apresentar nenhum resultado positivo, entrei no nosso quarto e a encontrei fazendo uma mala. Perguntei o que ela estava fazendo. Ela não olhou para cima, apenas continuou dobrando as roupas. Estou indo embora, disse ela. Fiquei ali parada, tentando entender. Para onde? Uma viagem? Para a casa da irmã? Para sempre, acrescentou ela, como se estivesse clareando o tempo. Perguntei por quê. Ela fechou o zíper da mala e finalmente se virou para mim. Sua expressão era calma. Calma demais. Você é só um capítulo, Liam. Estou seguindo em frente. Não gritei. Não a agarrei pelo braço nem implorei. Fiquei ali parado enquanto ela passava por mim, saía pela porta e entrava em um carro que eu não reconheci. Um homem dirigia, mais jovem que eu. Eu nunca o tinha visto antes. Ela foi embora sem dizer mais nada. Vendi meu negócio. Esvaziei minhas economias. Trabalhei 70 horas por semana e pulei refeições para garantir que ela tivesse todos os tratamentos, todos os comprimidos, todas as oportunidades. E no momento em que ela conseguiu respirar novamente, ela foi embora como se eu não fosse nada. Passei as 2 semanas seguintes sozinha naquela casa, olhando para as paredes. Meu telefone não tocou. Meus amigos não sabiam o que dizer. Eu também não. Então, numa tarde de quinta-feira, alguém bateu à minha porta. Abri e encontrei um homem de terno segurando uma maleta. Ele disse que se chamava Julian e era advogado. Perguntou se eu tinha alguns minutos para conversar. Eu o deixei entrar. O que ele me disse mudou tudo. Conheci Clary há 9 anos em uma conferência de fornecedores de hardware em Salt Lake City. Ela trabalhava na área de vendas de uma empresa que fabricava termostatos industriais. Eu estava lá procurando por melhores ofertas em peças. Começamos a conversar no intervalo do almoço e, no final do fim de semana, eu já tinha o número dela. Ela era inteligente, engraçada, o tipo de mulher que conseguia entrar em uma sala e fazer as pessoas prestarem atenção sem esforço. Eu gostava disso nela. Ela não era mole nem carente. Ela tinha a própria vida, o próprio dinheiro, os próprios planos. Achei que isso nos tornava um bom par. Nós nos casamos 2 anos depois. Uma cerimônia pequena, só a família, sem grandes produções. Ela se mudou para minha casa nos arredores de Boise. E por um tempo, tudo deu certo. Ela manteve o emprego. Eu tocava meu negócio. Não brigávamos muito. Também não conversávamos muito. Mas eu achava que isso era normal. As pessoas se acostumam. Quando ela recebeu o diagnóstico, larguei tudo. Os médicos apresentaram as opções, e nenhuma delas era barata. O seguro cobria o básico, mas o tratamento que poderia realmente salvá-la, esse era do meu bolso. $180 mil. Eu não tinha esse dinheiro sobrando, então vendi a empresa. Um concorrente estava me investigando há anos. E quando eu disse a ele que precisava fechar negócio rápido, ele fez uma oferta. Não foi ótima, mas foi o suficiente. Clary chorou quando contei. Ela disse que eu não precisava fazer aquilo.
Eu disse que sim. Ela passou por 6 meses de tratamento. Eu a levava a todas as consultas, sentava em todas as salas de espera, segurava sua mão em todos os exames. Ela enfraqueceu antes de ficar mais forte, mas superou. Os médicos disseram que foi um milagre. Eu disse que valeu a pena. Depois da última consulta, voltamos para casa e sentamos juntas no sofá. Ela apoiou a cabeça no meu ombro e disse, obrigada. Eu disse que daríamos um jeito no resto. Começar aos poucos. Construir aos poucos. Ela não disse nada. Achei que ela só estivesse cansada. Olhando para trás, eu deveria ter notado a distância. O jeito como ela parou de perguntar sobre o meu dia. O jeito como ela passou a passar mais tempo no celular. O jeito como ela me olhava cada vez menos. Mas eu não percebi. Eu estava ocupado demais tentando nos manter à tona, pegando serviços de empreiteira onde quer que eu encontrasse. Então ela fez a mala, e eu percebi que estava sozinho há meses. Julian sentou-se à minha frente na mesa da cozinha e abriu sua maleta. Ele pegou uma pasta e a colocou entre nós. Represento um cliente que faleceu recentemente, disse ele. Um homem chamado Eugênio. Ele era um contador aposentado. Antes de morrer, ele me pediu para entregar alguns documentos a você, desde que certas condições fossem atendidas. Perguntei a ele quais condições. Se sua esposa o deixasse dentro de 6 meses após sua recuperação. Olhei para ele. Eugênio. Eu conhecia esse nome. Ele era um dos meus antigos clientes. Eu tinha instalado um aquecedor novo na casa dele há 4 anos. Um cara legal. Conversamos por 1 hora depois que o serviço foi concluído. Ele pagou em dinheiro e me deu uma gorjeta que eu não pedi, mas eu não fazia ideia de por que ele me deixaria algo. Julian deslizou a pasta sobre a mesa. Eugênio era um homem meticuloso, disse ele. Ele mantinha registros de muitas pessoas, alguns profissionais, outros pessoais. Ele descobriu algumas informações sobre sua esposa há 2 anos e achou que você deveria saber. Mas ele não queria interferir enquanto ela estivesse doente. Então, deixou instruções. Se ela ficasse, você nunca veria isso. Se ela fosse embora, você veria. Abri a pasta. Dentro havia extratos bancários, e-mails e fotos, todos datados de antes de Clary adoecer. O extrato bancário mostrava depósitos regulares em uma conta que eu não reconheci. Os e-mails eram entre Clary e um homem chamado Garret. Eles falavam sobre viagens, jantares, planos de morarem juntos. As fotos os mostravam juntos, sorrindo, próximos. O último documento era uma cópia de uma apólice de seguro de vida. Clary tinha feito um para mim há 3 anos. Eu sabia. Ela disse que foi um planejamento inteligente. O que eu não sabia era que ela havia atualizado o beneficiário 6 meses antes do diagnóstico. O novo beneficiário era Garret. Julian me observou lendo. Ele não disse nada. Larguei os papéis e me recostei na cadeira. Ela já planejava me deixar antes mesmo de adoecer. E quando o câncer chegou, ela ficou porque precisava do dinheiro. Do meu dinheiro. Assim que se recuperou, voltou ao plano. Perguntei ao Julian por que o Eugênio se importava. Ele disse, você o lembrou do filho dele. O Julian disse que o filho dele também foi abusado. O Eugênio não percebeu a tempo. Ele pensou que talvez pudesse te ajudar. Eu não sabia o que dizer. Julian se levantou. Tem mais uma coisa, disse ele. Garret é casado. A esposa dele não sabe sobre Clary. Eugênio também descobriu isso. Ele deixou o cartão na mesa e saiu. Fiquei ali sentado por um bom tempo, olhando para a pasta. Então peguei meu telefone. Liguei para Clary. Ela não atendeu. Liguei novamente. Mesma coisa. Deixei uma mensagem dizendo que precisávamos conversar. Ela respondeu 1 hora depois, nada para conversar. Siga em frente. Não respondi. Em vez disso, comecei a pesquisar sobre Garret. Não demorou muito.
As redes sociais deixavam as pessoas descuidadas. Ele trabalhava com desenvolvimento imobiliário, tinha uns 40 e poucos anos, sorriso largo, ternos caros. Seu perfil estava cheio de fotos com a esposa, Nathalie, e os 2 filhos. Família feliz, vida perfeita. Só que ele estava saindo com a minha esposa há pelo menos 2 anos. Pensei em ligar para Nathalie, contar tudo. Mas me contive. Isso teria sido bom por uns 10 segundos. E depois? Clary negaria. Garrett mentiria. Eu pareceria o ex-marido amargurado inventando coisas. Eu precisava de algo mais inteligente. Voltei à pasta do Eugênio e reli tudo. Os e-mails eram detalhados. Clary e Garrett conversavam sobre dinheiro com frequência. Ela reclamava de mim, dizia que eu estava muito focado no trabalho, que não ganhava o suficiente. Ele prometeu a ela uma vida melhor quando ela estivesse livre. Chegou a mencionar a venda de um imóvel e o uso do lucro para se estabelecerem em um novo lugar. Então encontrei outra coisa. Um recibo escaneado de uma joalheria. Garrett tinha comprado um anel para Clary, datado de 4 meses atrás, enquanto ela ainda estava em tratamento. Enquanto eu trabalhava em turnos dobrados para cobrir suas contas médicas. Fiquei pensando nisso por um tempo. Então, fiz um plano. Primeiro, entrei em contato com um investigador particular. Contei a ele tudo que Eugênia havia reunido e pedi que conseguisse mais. Endereços atuais, registros financeiros, qualquer coisa que mostrasse que Garrett e Clary ainda estavam juntos. Ele disse que levaria uma semana. Em segundo lugar, investiguei os negócios de Garrett. Encontrei registros públicos mostrando que ele havia contraído empréstimos em nome de sua empresa, empréstimos vultosos. Ele estava fortemente alavancado em um projeto comercial no centro da cidade. Se o projeto fracassasse, ele perderia tudo. Terceiro, liguei para um velho amigo que trabalhava com imóveis comerciais. Perguntei o que ele sabia sobre o projeto de Garrett. Ele me disse que era instável. As licenças estavam atrasadas. Os empreiteiros estavam reclamando de faturas não pagas. Garrett estava se esforçando. Isso me deu uma ideia. O investigador me ligou 5 dias depois. Ele tinha fotos de Clary e Garrett juntos em seu apartamento. Ele também tinha provas de que Garrett estava desviando dinheiro da empresa para uma conta pessoal. Dinheiro que deveria ter ido para empreiteiros. Perguntei se ele poderia confirmar se Nathalie sabia. Ele disse que não. Nathalie trabalhava como professora. Ela não tinha acesso às contas comerciais de Garrett. Ela não fazia ideia de que o marido estava gastando dinheiro para impressionar a namorada. Paguei o investigador e agradeci. Então, sentei-me e escrevi 2 cartas. A primeira foi para Nathalie. Incluí cópias dos e-mails, das fotos e dos registros financeiros. Expliquei quem eu era e o que o marido dela vinha fazendo. Mantive a situação factual. Sem raiva, apenas informações. A segunda carta foi para os empreiteiros a quem Garrett devia dinheiro. Incluí provas de que ele estava desviando fundos. Dei a eles tudo o que precisavam para registrar penhoras contra o projeto dele. Enviei as 2 cartas no mesmo dia. Depois, esperei. 3 dias depois, meu telefone tocou. Era Clary. Ela estava gritando. Clary não esperou que eu dissesse oi. Ela simplesmente começou a gritar: "O que você fez?" Perguntei o que ela queria dizer. "Não banque o idiota, Liam. A esposa do Garrett sabe que o negócio dele está indo por água abaixo. Você fez isso." Eu disse a ela que não sabia do que ela estava falando. Ela me chamou de mentirosa, disse que eu era patética, disse que eu não aguentava o fato de ela ter seguido em frente. Deixei-a falar. Quando ela finalmente parou, perguntei se ela tinha terminado. Silêncio. Então ela desligou. Não retornei a ligação. Em vez disso, dirigi até a cidade e estacionei do outro lado da rua do escritório do Garrett. Queria ver com meus próprios olhos. O prédio era bonito, com fachada de vidro, moderno, mas havia um aviso colado na porta. Penhora registrada.
O trabalho foi interrompido aguardando resolução. Fiquei sentado ali por 20 minutos. Então o Garret saiu. Parecia que não tinha dormido. Sua gravata estava frouxa. Seu paletó estava amassado. Ele entrou no carro e ficou sentado ali, agarrando o volante. Quase me senti mal por ele. Quase. 2 semanas se passaram. Não tive notícias de Clary. Não tive notícias de Garret. Mas fiquei de olho no investigador. Ele me disse que Nathalie havia entrado com um pedido de divórcio. Ela pegou as crianças e foi morar com os pais. Garret tentou contestar, mas as evidências eram esmagadoras. Ele não tinha defesa. Os empreiteiros prosseguiram com seus direitos de retenção. O projeto de Garret foi congelado. Seus investidores desistiram. Sua empresa faliu em 1 mês. Ouvi através do meu amigo corretor de imóveis que Garret estava tentando vender seu apartamento para cobrir dívidas, mas o mercado estava fraco e ele devia mais do que o imóvel valia. Clary, por sua vez, ficou quieta. Sem postagens nas redes sociais, sem atualizações. Eu não sabia onde ela estava hospedada e não me importei o suficiente para descobrir. Então, uma tarde, recebi um telefonema do Julian. Achei que você deveria saber, disse ele. A Clary pediu o divórcio. Eu disse a ele que imaginava que ela saberia. Ela também está tentando pedir pensão alimentícia, acrescentou. Diz que você deve a ela por sofrimento emocional. Eu ri. Não consegui evitar. Julia não riu. Ela está falando sério, Liam. Ela tem um advogado. Eles estão argumentando que você a manipulou para ficar com você durante a doença dela. Perguntei se isso funcionaria. Não com o que o Eugene deixou para você, disse ele. Mas ela vai tentar. Eu disse a ele para fazer o que fosse preciso. Julian disse que cuidaria disso. Então ele fez uma pausa. Tem mais uma coisa. Garret entrou em contato com Clary e disse que não podia mais ajudá-la. Ela está sozinha. Perguntei como ele sabia disso. O investigador é bom no que faz, disse Julian. Agradeci e desliguei. Naquela noite, sentei-me na minha varanda com uma cerveja e olhei para a escuridão. Pensei nos últimos 8 meses, no negócio que vendi, nas promessas que cumpri, na mulher que foi embora no segundo em que não precisava mais de mim. Não senti raiva. Não me senti triste. Simplesmente me senti acabado. A audiência de divórcio estava marcada para o início de março. Julia me disse para não me preocupar. Ele tinha tudo o que precisávamos, os documentos de Eugene, os relatórios do investigador, os registros bancários mostrando que Clary tinha acesso a fundos que ela nunca divulgou, e-mails comprovando que ela havia planejado sair muito antes de adoecer. Clary apareceu com sua advogada, uma mulher chamada Verônica, que usava perfume demais e falava rápido demais. Ela tentou me retratar como controladora, manipuladora e emocionalmente abusiva. Disse que eu havia isolado Clary durante sua doença, que havia usado sua vulnerabilidade para mantê-la dependente de mim. Julia não interrompeu. Ele apenas ouviu. Então, quando Verônica terminou, ele se levantou e expôs as provas. Os e-mails entre Clary e Garret, a apólice de seguro de vida que ela havia alterado sem me avisar, a conta bancária que ela vinha escondendo, as joias que Garret comprou para ela enquanto eu pagava suas contas médicas. Verônica tentou se opor, dizendo que era irrelevante. O juiz discordou. Clary ficou sentada ali, olhando fixamente para a mesa. Ela não olhou para mim uma única vez. Julian continuou. Ele mostrou a linha do tempo, mostrou que Clary planejava me deixar antes do diagnóstico, mostrou que ela só ficou porque precisava do meu dinheiro. Ele deixou claro que eu tinha agido de boa fé, que eu tinha sacrificado tudo para salvar a vida dela, e que ela tinha me retribuído indo embora assim que se recuperou. O juiz perguntou a Clary se ela tinha algo a dizer. Ela não tinha. Verônica tentou se salvar, disse que Clary estava confusa, emocionalmente frágil, que havia cometido erros, mas merecia um acordo justo. O juiz não acreditou. Ele concedeu o divórcio. Sem pensão alimentícia, sem divisão de bens.
Eu saí com o pouco que me restava, e Clary saiu sem nada. Julian apertou minha mão do lado de fora do tribunal. Você se saiu bem, disse ele. Eu disse a ele que Eugênie se saiu bem. Ele sorriu. Ele teria gostado disso. Dirigi para casa e fiquei sentado na entrada da garagem por um tempo. A casa parecia diferente, mais leve. Eu estava carregando o peso dela tanto tempo que esqueci como era ficar de pé sozinha. Vendi a casa um mês depois. Não precisava mais dela. Muitas lembranças ruins. Peguei o dinheiro e me mudei para um lugar menor, mais perto da cidade. Comecei a aceitar mais trabalhos terceirizados. A notícia de que eu era confiável se espalhou, e os trabalhos continuaram chegando. Uma tarde, encontrei um antigo fornecedor com quem eu trabalhava. Ele me perguntou se eu já tinha pensado em abrir outro negócio. Eu disse a ele que talvez um dia, quando estivesse pronto. Ele disse que conhecia alguns caras procurando um sócio, alguém que entendesse do assunto, alguém em quem pudessem confiar. Eu disse a ele que pensaria no assunto. A primavera chegou, a neve derreteu, os dias ficaram mais longos. Comecei a me sentir eu mesma novamente. Soube por um conhecido em comum que Clary havia voltado a morar com os pais. Garry havia entrado com pedido de falência. Sua esposa ficou com tudo no divórcio. Ele agora trabalhava como administrador de imóveis, alugando apartamentos nos mesmos prédios que costumava construir. Não tive nenhum prazer nisso. Apenas tomei nota e segui em frente. Certa noite, eu estava sentado na minha varanda quando meu telefone vibrou. Uma mensagem do Julian. Eugênie teria ficado orgulhoso. Olhei a mensagem por um tempo. Então, digitei de volta, obrigado. Coloquei o telefone de lado e observei o sol se pôr atrás das colinas. 6 meses após o divórcio, recebi uma ligação do meu antigo amigo fornecedor. Ele disse que a oferta de parceria ainda estava em discussão, caso eu estivesse interessado. Pensei por um dia, depois liguei de volta e disse que sim. Abrimos uma pequena empresa de climatização em Boise. Nós três, com ações iguais, sem investidores, sem empréstimos, apenas trabalho limpo e honesto. Mantivemos a simplicidade. Reparos residenciais e comerciais, novas instalações, contratos de manutenção. Em 6 meses, estávamos com a agenda lotada. Certa manhã, encontrei Verônica, a advogada de Clary, em um café. Ela me reconheceu e pareceu querer se virar e ir embora. Não disse nada, apenas assenti e passei por ela. Mais tarde naquela semana, soube que Clary havia tentado conseguir um emprego em sua antiga empresa. Eles a recusaram. A notícia sobre o que ela fez se espalhou. As pessoas falam, especialmente em uma cidade como Boise. Pelo que ouvi, Garry ainda estava se virando com dificuldade. A ex-mulher dele tinha guarda total das crianças. Ele as via em fins de semana alternados. Morava em um apartamento de um quarto e dirigia um carro com 10 anos de uso. Eu não procurava notícias. As pessoas simplesmente me contavam, e toda vez que o faziam, eu não sentia nada. Nenhuma satisfação, nenhuma amargura, apenas distância. Clary entrou em contato comigo uma vez e me enviou um e-mail perguntando se poderíamos conversar. Apaguei o e-mail sem ler além da primeira linha. Eu não lhe devia uma conversa. Não lhe devia nada. Concentrei-me no negócio, em construir algo estável, algo meu. Trabalhei duro, mantive a cabeça baixa e, aos poucos, comecei a sentir que tinha um futuro novamente. Pela primeira vez em anos, eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava vivendo. 1 ano após o divórcio, eu estava bem. O negócio estava crescendo. Contratamos mais 2 técnicos e começamos a assumir contratos comerciais maiores. Eu estava ganhando mais do que ganhava antes de vender minha primeira empresa. Não muito, mas o suficiente. Comecei a namorar novamente. Nada sério, só um café aqui e ali. Foi estranho no começo, mas me acostumei. Eu não estava com pressa. Tinha aprendido a lição sobre ir rápido demais. Certa tarde, eu estava terminando um serviço em um restaurante no centro da cidade quando vi Clary pela janela.
Ela passava com uma sacola de compras. Parecia mais velha, cansada. Ela não me viu. Observei-a por um momento e depois voltei ao trabalho. Naquela noite, recebi uma mensagem de Julian. Ele disse que o patrimônio de Eugênie já estava totalmente quitado. Havia uma pequena quantia restante, e Eugênie havia especificado que seria destinada a mim. $5.000. Eu não precisava, mas aceitei. Doei metade para uma fundação de pesquisa do câncer e usei o restante para levar meus sócios para um jantar agradável. Sentamos em uma mesa, conversamos sobre o futuro e fizemos planos para expandir para outra cidade. A sensação era boa, sólida, real. Às vezes, eu pensava em Clary, me perguntava se ela alguma vez se arrependeu do que fez, se Garrett alguma vez pensou na vida que perdeu. Mas esses pensamentos não duraram muito. Eles simplesmente passaram como nuvens. Eu havia reconstruído. Não da mesma forma, não da mesma vida, mas algo melhor. Algo que eu construí nos meus próprios termos. Clary foi embora achando que eu não era nada. Acontece que eu era mais do que suficiente.